Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de eletroquímica, examinando hoje as chamadas pilhas comerciais. As pilhas comerciais são as pilhas do tipo Rayovac, Eveready e mais algumas outras encontradas em supermercados. Vamos começar estudando a pilha seca ou pilha de Leclanché, que é a mais comum. Essa pilha é formada por zinco e MnO2. Bióxido de manganês, onde o número de oxidação do manganês, o NOx do manganês, é mais 4. Bom, a gente já sabe como é que é o funcionamento de uma pilha. Então, o que nós temos que aprender são alguns pequenos detalhes e quais são as reações químicas que são utilizadas para a preparação dessas pilhas. E cada um vai ter um formato, cada um vai ter uma maneira de se arranjar, de se arrumar, mas todas elas guardam um princípio básico. É uma reação química, dióxido-redução. Nessa primeira pilha, chamada pilha seca ou pilha de Leclanché, a primeira coisa que você deve saber é que você vai ter uma semi-reação do zinco. O zinco vai se transformar em zinco 2+, e vai perder 2 elétrons. Então, vão sair os elétrons do zinco, quer dizer, ali vai ser o polo negativo. Ali vai ser o ânodo, ou seja, onde ocorre a oxidação. E a outra espécie química que participa da reação é o dióxido de manganês, MnO2. Ele vai se transformar em Mn2O3. No Mn2O3, o trióxido de dimanganês, o manganês tem NOx mais 3. Então ele vai sair de NOx mais 4 no MnO2 para NOx mais 3. De mais 4 para mais 3, houve uma redução. Reduziu, ele vai receber elétrons e ele vai ser o polo positivo então. Vamos aproveitar para a gente recordar como é que a gente monta as semi-reações. Bem, a primeira semi-reação do zinco 0 em zinco 2+, mais 2 elétrons é muito simples. Já a semi-reação do bióxido de manganês em Mn2O3 já é um pouco mais complexa. Então, a primeira coisa que você vai fazer é balancear o elemento manganês. De um lado, você tem um manganês na fórmula MnO2, do outro você tem 2 manganeses. Então, para ajustar o manganês, deve ser colocado um 2 no início da reação para acertar os 2 manganeses. Pronto, o manganês já está balanceado. Agora vamos balancear o oxigênio. Bem, vamos contar os oxigênios que nós temos. Nós temos 2 vezes 2, 4 oxigênios. E do outro lado nós vamos ter 3 oxigênios. Vai colocar uma água do lado direito. Uma água depois da seta. E aí vai dar o número 4 oxigênios também, porque vai ficar assim, Mn2O3, 3 oxigênios, mais uma água, H2O, mais um oxigênio, vai dar um total de 4 oxigênios. Tá bom? Depois de acertado o oxigênio, então agora a gente vai acertar os hidrogênios. Bom, eu escrevi H2O, então são 2 hidrogênios. Então, do outro lado, no primeiro membro, você vai colocar 2H+. Pronto, já está balanceado o H+. Agora faltam acertar as cargas. Então vamos fazer o somatório das cargas e a gente vai acertar as cargas colocando elétrons. Então vejamos, o MnO2, o somatório tem carga 0. 2MnO2 vai ficar 2 vezes 0, que vai dar 0. O H+, tem carga mais 1, então vai ficar 2 vezes mais 1, que vai dar 2 mais ou mais 2. Isso vai ser igual. O Mn2O3 do lado direito da equação tem carga 0, então vai dar 0. E H2O, a soma das cargas é 0 também. Então quer dizer que no primeiro membro vai ficar assim, 0 mais 2, que dá mais 2, que é igual a 0. Na realidade não é igual a 0, o que está faltando é colocar os elétrons. Os elétrons são colocados do lado mais positivo, já que o elétron é negativo. Então você vai colocar do lado esquerdo, então vai ficar assim, mais 2, mais x elétrons, porque cada elétron tem carga menos 1, tem que ser igual a 0. Bom, então vamos fazer a conta. X vezes menos 1 dá menos x. O mais 2 vai passar para o lado direito, vai ficar menos 2. Então, se menos x é igual a menos 2, quer dizer que o x é igual a 2. 2 é o número de elétrons que você deverá colocar nessa semi-reação. Então, a semi-reação completa fica assim, 2MnO2 mais 2H+, mais 2 elétrons, vai dar Mn2O3 mais H2O. Pronto, essa é a semi-reação completa. Para você agora obter a reação global, você vai reunir as duas semi-reações, a semi-reação de oxidação e a semi-reação de redução. Semi-reação de oxidação, zinco 0 vai dar zinco mais 2 elétrons. Vai sair elétron daí, por isso ele é o polo negativo. E a outra semi-reação é essa aqui, 2MnO2 mais 2H+, mais 2 elétrons, vai dar
Mn2O3 mais água. Dá para cortar os dois elétrons na primeira semi-reação com os dois elétrons da segunda semi-reação. Soma tudo, você vai obter zinco 0, mais 2MnO2, mais 2H+, vai dar zinco 2+, mais Mn2O3 mais água. Mas nós estamos com um pequeno problema. Esses H+, serão fornecidos através de quê? Um ácido? Sim, é um ácido. Vai ser ácido clorídrico, vai ser ácido sulfúrico. Então, quem é que vai fornecer os H+? Os químicos descobriram o seguinte: eles acharam conveniente colocar um ácido que vocês não estão muito acostumados, que foi o ácido chamado amônio, NH4+. Então, no lugar do H+, você vai escrever amônio. Porque o que é o amônio? É o NH3, uma molécula neutra, com mais um H+, preso a ele, preso a essa molécula. Tudo bem, só que não existe NH4+, existe um sal, cloreto de amônio. NH4+, Cl-. Bom, então você vai colocar no lugar onde está escrito H+, você vai colocar cloreto de amônio. Veja bem que são 2 H+. Cada amônio tem um H+. Então são necessários 2 cloretos de amônio para representar os 2 H+. Bom, mas aí vai acontecer o seguinte: eu coloquei o cloreto, então no final deverá aparecer cloreto. Tá ótimo, esse cloreto vai ficar junto com o zinco, vai ficar cloreto de zinco. Tudo bem. E o amônio NH4+, quando jogar fora o seu H+, quando disponibilizar o seu H+, para a reação, ele vai virar NH3. NH3 é o gás amoníaco, então quer dizer que nessa pilha há a formação de um gás, que por qualquer aquecimento a tendência dele é expandir. Então essas pilhas, chamadas pilhas secas, as pilhas comuns, depois de um certo tempo de uso, às vezes elas abrem algum compartimento e começa a escorrer um líquido estranho. Mas por que ela está escorrendo, então? É porque ela foi estufada por causa da formação do gás amoníaco e numa certa temperatura ocorre uma expansão e acaba estragando a pilha. Então, a respeito dessa pilha, seria bom que vocês conhecessem as duas reações, as duas semi-reações. Mas além disso, você deve saber que a pilha ela funciona em meio ácido e há a produção de um gás. E esse gás acaba por danificar a pilha depois de um certo tempo de uso. Vamos agora pegar uma dessas pilhas comuns e vamos abrir para ver o que há dentro dela. Bem, essa pilha é constituída de um bloco de zinco, um recipiente de zinco. Bem, dentro desse recipiente de zinco existe uma divisão que é feita com um papelão. Bem, dentro desse papelão, dessa parte central, se coloca uma barra de grafite. Essa barra de grafite ela vai ficar um pouquinho proeminente e aí vai ser o polo positivo. Então agora o que acontece é o seguinte: o próprio zinco ele vai ser o polo negativo. A embalagem de zinco que a gente não vê, porque por fora existe uma outra lâmina, que é a lâmina onde está o desenho da pilha, a marca, essas coisas todas. Mas internamente tem um bloco de zinco. Tá. Assim, entre o papelão e esse bastão de grafite se coloca o MnO2, que é uma substância escura. Tá. Além do MnO2, que vai ser o reagente que vai estar encostando no bastão, que vai ser o polo positivo. Agora, entre o papelão e o invólucro de zinco, há cloreto de amônio, que nós já comentamos que você precisa do meio ácido, e também vai ter um pouquinho de cloreto de zinco. Os elétrons vão sair do polo negativo, que é esse invólucro de zinco, e vão para o polo positivo, que é o bastão de grafite, através de um fio. Mas essa é a estrutura básica da chamada pilha seca ou pilha de Leclanché. Vamos agora examinar uma segunda pilha chamada pilha alcalina. Ela é formada basicamente pelas mesmas substâncias. Só que em vez do meio ser ácido, o meio vai ser básico, vai ser colocado uma base. Então, a primeira semi-reação é essa aqui, zinco 0, vai dar zinco 2+, mais 2 elétrons. Essa é a semi-reação que a gente acabou de ver. Agora, se você colocar o meio básico, então você vai colocar assim, mais 2 OH- no primeiro membro, mais 2 OH- no segundo membro. Só que o zinco 2+, ele vai se juntar com o OH- e vai formar o hidróxido de zinco, que é uma substância insolúvel. Bem, então, essa reação ela ocorre em meio básico da seguinte maneira. Vai ser assim, zinco 0 mais 2 OH- do meio básico, vai dar ZnOH2 mais 2 elétrons. Como libera elétrons, esse é o polo negativo. Já o polo positivo, nós já conhecemos a semi-reação.
é 2MnO2 mais 2H+, mais 2 elétrons, vai dar Mn2O3 mais água. Como o meio é básico, a gente vai colocar, então, 2OH- que vão neutralizar 2H+, do lado esquerdo. Mas se você colocar 2OH- do lado esquerdo, vai ter que colocar 2OH- do lado direito para não ficar desbalanceado. Mas o fato é que o número de OH- adicionados em ambos os lados vai ser igual ao número de H+ que existe no primeiro membro. Por quê? 2H+ com 2OH- vai dar origem a duas águas. Então, no final você vai ter o seguinte: 2MnO2, duas águas, mais 2 elétrons, vai dar Mn2O3, mais água, mais 2 OH-, quer dizer que então foram acrescentados 2 OH- em ambos os lados. Bom, agora examinando a semi-reação por completo, a gente vai verificar o seguinte: dá para cortar uma água de um lado com uma água do outro. No primeiro membro, é duas águas, mas dá para cortar uma água. Então, no final, vai sobrar o quê? A semi-reação final do manganês vai ser igual a 2MnO2 mais uma água mais 2 elétrons, vai dar Mn2O3 mais 2 OH-. Bem, a presença do íon hidróxido, OH-, caracteriza o meio básico. Agora você vai somar as duas semi-reações. Somando as duas semi-reações, zinco mais 2 OH-, dando ZnOH2 mais 2 elétrons, e a outra semi-reação, que é o polo positivo, vai dar 2MnO2 mais água, mais 2 elétrons, vai dar Mn2O3 mais 2 OH-. Vamos começar cortando os OH-. 2 OH- na semi-reação do zinco pode ser cortado com 2 OH- na semi-reação do manganês. 2 elétrons da semi-reação do zinco pode ser cortado com 2 elétrons na semi-reação do manganês. Finalmente, somando as duas semi-reações, você vai ter a reação completa. Vai ficar assim: zinco 0 mais 2MnO2 mais água vai dar ZnOH2 mais Mn2O3. Bem, então o que você tem que saber é examinar quem é o polo positivo, quem é o polo negativo, de onde sai o elétron, para onde vai o elétron. Ou, eventualmente, algum examinador pode perguntar quais são as semi-reações, mas eu acho muito difícil isso acontecer. Ele vai dar semi-reações e você vai ter que olhar para a semi-reação e descobrir quem é o polo positivo, quem é o polo negativo. Isso é muito fácil. Se o meio é ácido, se o meio é básico. Isso também é fácil. Vamos examinar agora a pilha do zinco com óxido de mercúrio em meio básico. Veja bem que já estou informando que o meio vai ser básico. Essas pilhas são as pilhas chatinhas que é usada para relógio. Em computadores também se usa esse tipo de pilha. Essas pilhas são formadas com zinco e óxido de mercúrio em meio básico. Então vai ficar assim: polo negativo. O polo negativo é onde sai o elétron. É o zinco que vai dar zinco mais 2, só que em meio básico, então tem que colocar 2 OH- e vai dar ZnOH2, mais 2 elétrons. E a outra parte, que é o polo positivo, que é o óxido de mercúrio. O óxido de mercúrio, vamos balancear, ele vai virar mercúrio, Hg0. Tá bom, vamos acertar o mercúrio, já está acertado. Vamos acertar o oxigênio, é HGO, né? Então tem um oxigênio no primeiro membro, vai colocar uma água no segundo membro. Pronto, acertou o oxigênio. Colocou água, então colocou H+. Então você vai escrever 2H+ no primeiro membro. Então agora nós estamos com o seguinte balanceamento para hidrogênio. HGO, óxido de mercúrio 2, mais 2H+, vai dar mercúrio metálico, Hg0, mais água. E agora tem um ajuste das cargas. Vamos somar as cargas do primeiro membro e as cargas do segundo membro. Então, HGO tem a soma das cargas é 0. H+ tem carga mais 1. 2H+ vai ficar 2 vezes mais 1. Aí vai dar mercúrio metálico, Hg0, tem carga 0. H2O, a soma das cargas é igual a 0. Então, no primeiro membro deu 2H+, o segundo membro deu 0. Então, na realidade, a soma das cargas ainda está diferente, tudo bem? E a gente coloca os elétrons do lado mais positivo, já que elétron é negativo. Então vai ficar assim: 2 mais, né? 2H+ a 2 mais X elétrons, cada elétron tem carga menos 1. Isso vai ser igual a 0. Bem, agora, então você vai fazer essa conta, passa o 2 para o lado direito, vai ficar menos 2, e x vezes menos 1, porque cada elétron é menos 1, vai ficar menos x. Menos x igual a menos 2, logo x é igual a 2. Está balanceado. É HGO mais 2H+, mais 2 elétrons, deu Hg0 mais água. Já dissemos que essa é uma reação que ocorre meio básico.
Então você vai colocar agora os grupos OH, de tal maneira que neutralize todos os H+. Como tem 2 H+ no primeiro membro, você vai colocar 2 OH- no primeiro membro. E também vai colocar 2 OH- no segundo membro. Então vai ficar assim, HGO mais. Agora, duas águas, porque 2 H+ com 2 OH- dá origem a duas águas. Mais 2 elétrons, aí vai dar mercúrio, Hg0, mais 2 OH-. Reunindo as duas semi-reações, você vai obter a seguinte semi-reação global final. Zinco 0 mais HGO, que é o óxido de mercúrio 2, mais água, vai dar ZnOH2 mais Hg0. Tá bom? O que você precisa, eu estou repetindo assim, exaustivamente, é você aprender a fazer o balanceamento da semi-reação. Isso é importante, saber de onde que vai ser o elétron, para onde que vai o elétron, se o meio é ácido, se o meio é básico, é isso que você vai precisar saber. Tudo bem? A próxima pilha que a gente vai estudar, ela é chamada, assim, conhecida nesse meio do estudo das pilhas, como pilha chamada de NiCad. NiCad quer dizer uma pilha formada por níquel e cádmio. O cádmio é da mesma família do zinco. Então é ele que vai ser o polo negativo. Então o cádmio vai virar cádmio 2+, mais 2 elétrons. Mas é em meio básico. Então você vai colocar assim, cádmio, CD0, mais 2OH- vai dar CdOH2. O hidróxido de cádmio também é uma substância insolúvel. Então vai formar hidróxido de cádmio mais 2 elétrons. Tá. No polo positivo, nesta pilha teremos hidróxido de níquel 3, que vai se transformar em hidróxido de níquel 2. Tá bom? Vamos acertar primeiro os grupos OH. Começa assim, NiOH3, que vai dar NiOH2. Então está faltando um grupo OH. E você vai colocar OH- do lado direito, onde está faltando o grupo OH. Bem, agora acertaram-se os OHs, né? Vamos acertar então agora os elétrons. Tem uma carga negativa no segundo membro, que é dado pelo grupo OH. Então está faltando uma carga negativa no primeiro membro, que você vai colocar um elétron. Então vai ficar assim. NiOH3 mais um elétron, que tem carga negativa, vai ser igual, vai dar NiOH2 mais OH-. Essa semi-reação do níquel. Tá bom, agora você vai reunir essas duas semi-reações, lembrando que você deverá cortar os elétrons. E na semi-reação do cádmio, o cádmio perde 2 elétrons e o níquel está ganhando um elétron. Então ela deverá ser multiplicada por 2. Então vai ficar assim, multiplicando essa semi-reação do níquel por 2, ficaria 2NiOH3 mais 2 elétrons. Vai dar 2NiOH2 mais 2 OH-. Soma com a semi-reação do cádmio. Cádmio 0 mais 2 OH- vai dar hidróxido de cádmio, CdOH2 mais 2 elétrons. Dá para cortar os elétrons, dá para cortar 2 OH-. No final vai dar cádmio 0 mais 2NiOH3, vai dar CdOH2, o hidróxido de cádmio, mais NiOH2, vai dar hidróxido de níquel 2. Tá bom? Bem, só um pequeno detalhe é que essa fórmula NiOH3, hidróxido de níquel 3, ela pode facilmente se transformar em NiOOH, com a perda de uma molécula de água. Mas o níquel continua sendo níquel mais 3. Tá bom. Então quer dizer que esse hidróxido de níquel ele é instável e facilmente se transforma nessa nova fórmula. Nessa nova fórmula nós temos o seguinte, temos óxidos e temos hidróxido. Então o nome vai ser óxido hidróxido de níquel 3. É apenas um pequeno detalhe, é porque pode aparecer, em vez de NiOH3, vai aparecer NiOOH. Tá bom? Vamos para frente. Bateria de automóvel. A bateria de automóvel, na realidade, ela é uma combinação de 6 pilhas, cada uma de 2 volts. Então, 6 pilhas colocadas em série, isto é, o polo negativo de uma ligando ao polo positivo de outra, você vai somar os potenciais e vai acabar achando 12 volts, porque são 6 baterias de 2 volts. Então você tem um esqueminha aí, assim, uma pilha está ligada ao polo negativo da outra, assim sucessivamente. E aí você
coloca no seu carro, para acender a lanterna do seu carro, farol, o rádio, etc. Tudo bem? Bom, mas eu quero saber o que acontece em cada pilha que forma a bateria. Bem, no polo negativo, o chumbo Pb0 vai virar chumbo 2+, mais os elétrons. Então quer dizer que essa bateria, um dos polos é formado de chumbo. Por isso a bateria é tão pesada. E o outro polo é formado por óxido de chumbo, que também tem chumbo. O óxido de chumbo é o PbO2. E nele o chumbo tem NOx mais 4. Nessa bateria existe uma solução de ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico ele é um ácido forte, ou seja, o primeiro hidrogênio do ácido sulfúrico é liberado facilmente, mas o segundo hidrogênio já é um pouco mais difícil. Então a gente vai escrever a semi-reação da seguinte maneira. A semi-reação para o chumbo vai ficar assim, Pb0 mais HSO4 menos. Aí vai dar PbSO4. Sulfato de chumbo. Em vez de colocar só Pb2+, você vai colocar PbSO4, sulfato de chumbo. É uma substância insolúvel e que fica presa ao polo. E mais, logicamente, vai liberar o H+, do HSO4, mais 2 elétrons. No polo positivo, vai ter uma reação semelhante. Vai ficar assim, PbO2 mais HSO4. O HSO4 vai formar um composto final que vai ser assim, PbSO4, sulfato de chumbo, que também é insolúvel e também fica preso ao polo. Bom, mais as duas águas. Bom, na hora que você começa a fazer os acertos, você vai perceber que serão necessários colocar 3H+ no primeiro membro e 2 elétrons também no primeiro membro. Bom, aí você vai somar as duas semi-reações. As duas semi-reações que ocorrem na bateria do automóvel são as seguintes. Pb0 mais HSO4, 1 menos. Vai dar PbSO4 mais H+, porque aquele H do HSO4 vai ficar sozinho, solto no meio da solução, e mais 2 elétrons, aí é o polo negativo, está saindo elétron. E a reação no outro polo será a seguinte, PbO2 mais HSO4 de novo, mais 3H+, mais 2 elétrons, vai dar PbSO4 mais 2 águas. A reação global final será a seguinte, Pb0 mais PbO2 mais 2HSO4, 1 menos, mais 2H+. Veja bem que 2HSO4 e 2H+, vai dar 2H2SO4, ou seja, essa bateria consome ácido sulfúrico durante seu funcionamento. E vai formar 2PbSO4 mais 2 águas. Essa é a reação global. Mas todo mundo já sabe que um dia essa bateria vai arriar. Acabou a carga da bateria e aí você leva a um autoelétrico. Algumas vezes o cara fala assim, não, vou dar uma carga, vou recarregar essa bateria. Então você vai ter uma bateria descarregada, onde você tem lá um polo positivo, um polo negativo, que já não tem mais carga. E aí o cara coloca num aparelho que é um gerador de corrente elétrica. Ou seja, é como se fosse uma outra bateria. Só que a outra bateria está carregada. Essa nova bateria ele é um gerador. E a bateria descarregada ela será um receptor. Isto é, vai consumir a energia que o outro gerador vai fornecer. Essa recarga muitas vezes é chamada de chupeta. Quer dizer, você vai usar uma bateria carregada para recompor uma bateria que está descarregada. Só tem um detalhe, o polo negativo deve estar ligado ao polo negativo e o polo positivo de uma bateria deve estar ligado ao polo positivo da outra. Da onde sair elétron da bateria descarregada, agora não sai mais. Então você tem que devolver os elétrons que foram perdidos. Então, o novo gerador deverá fornecer os elétrons, empurrando de volta os elétrons para aquela bateria descarregada. Mas o único detalhe é que você deve ligar sempre o polo negativo no polo negativo e o positivo no positivo. Tá bom? E, finalmente, a última pilha que você deve conhecer é a chamada pilha de combustível. A pilha de combustível mais conhecida é a pilha baseada na reação de hidrogênio com oxigênio formando água. Essa é uma reação super conhecida, mas vamos ver sob a ótica da eletroquímica. Então, primeiro, o polo negativo, quem vai ser? O H2, que vai virar 2H+, mais 2 elétrons. Quer dizer que vai sair elétron, logo, aí vai ser o polo negativo. Ocorre que o fenômeno acontece mais facilmente e meio básico. Para neutralizar os íons H+, vai colocar 2OH- do lado direito e terá que colocar 2OH- do lado esquerdo. Do lado direito, depois da seta, 2H+ com 2OH- vai dar origem a 2 águas.
Veja bem que a semi-reação é a seguinte: H2 mais 2OH- dá origem a duas águas mais 2 elétrons. E no polo positivo? Bem, no polo positivo a reação é com oxigênio. Então o O2 vai se transformar em H2O. Vamos balancear o oxigênio? São duas. O2 vai dar duas águas. Acertando os hidrogênios, duas águas dá 2 dá 4H+, coloca 4H+ no primeiro membro. Acertam-se as cargas com os elétrons. Serão necessários 4 elétrons. Tudo bem. Agora vamos passar para o meio básico. Então isso se faz assim. Acrescentam-se 4OH- do lado esquerdo e 4OH- do lado direito. Agora, fechando essa semi-reação do oxigênio, vai ficar assim. O2 mais 4 águas, porque são 4H+ e 4OH-, logicamente vai dar 4 águas. Mais 4 elétrons vai dar 2 águas mais 4OH-. Agora você vai juntar a primeira semi-reação com a segunda semi-reação. E aí você vai ter o seguinte: a primeira semi-reação, H2 mais 2OH- vai dar 2 águas mais 2 elétrons. Tá bom? A segunda semi-reação, a do oxigênio, O2 mais 4 águas mais 4 elétrons, vai dar 2 águas mais 4 OH-. Acertando os elétrons. Na primeira semi-reação, tem 2 elétrons saindo lá do hidrogênio. E na segunda semi-reação tem 4 elétrons entrando. Então, para igualar, a gente deverá multiplicar por 2 a semi-reação do hidrogênio. Vamos multiplicar por 2 agora, vai ficar assim. 2H2 mais 2 vezes 2, 4OH-. Vai dar 2 vezes 2, 4H2O, mais 2 vezes 2, 4 elétrons. Acertar os elétrons, agora pode cortar os elétrons. Somam-se as semi-reações. Aí você vai ter como reação global final o seguinte: 2H2 mais O2 no primeiro membro. Aí vai dar 4 águas no segundo membro, com mais 2 águas no primeiro, dão 6 águas. Bom, mas agora dá para cortar 4 águas com 4 águas do primeiro membro com 4 do segundo membro. Vão restar ainda 2 águas no segundo membro. Mas no final, então a reação global será essa aqui: 2H2 mais 1 O2 vai dar 2H2O. Bom, então a ideia de você ter uma reação de combustão, que é uma reação conhecida de óxido-redução, como é que eu transformo em pilha? Então, teve gente que teve a seguinte ideia: vou montar um esqueminha como você pode observar. Você vai introduzir o hidrogênio por um lado, esse hidrogênio vai encostar numa barra de platina. Quando isso acontecer, o hidrogênio vai se desmontar, a fórmula H2 vai virar 2Hs na platina. E aí você então enche esse compartimento de hidrogênio com esse gás encostando então na platina. Do outro lado, você vai introduzir oxigênio. O oxigênio também vai encostar numa outra barra de platina. Entre as duas barras de platina existe uma membrana, existe um meio, onde você então vai poder permitir a passagem do H+. O H+ vai sair de uma placa de platina para outra placa de platina, onde vai encontrar o oxigênio. E aí vai virar H2O. Então, na realidade, é o seguinte: a platina, aí vai sair elétron do hidrogênio, vai passar lá pela lâmpada que vai acender e vai voltar então para outra barra de platina do outro lado. E aí você obteve uma corrente elétrica e por essa membrana, por essa parte intermediária, vão caminhar os íons H+, que vão sair do hidrogênio e vão encontrar o oxigênio do outro lado. Na hora que encontrar com o oxigênio, vai haver a formação de água. Essa é uma pilha que já foi muito explorada nos vestibulares e eu acho que ainda vai aparecer ainda muitas vezes. Bem, por hoje é só. Vamos fazer um pouquinho de exercício.